uma alegria estar aqui, repartindo com a igreja, mais uma vez, aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Amém? Abram as Bíblias de vocês, agora sim. Gênesis 39, capítulo de número 39, versículo de número 2. Juninho e Nayane, que alegria ver vocês aqui. Mandei mensagem pro Juninho cedo, né, Juninho? Vem pro culto hoje. Que bom, meu coração se enche de alegria de lembrar da época que nós morávamos do lado ali, né? Como Deus é bom, né? Deus é maravilhoso, né? Obrigado por estar aqui. Que o Espírito de Deus ministre o coração de vocês, assim como de toda a igreja. Amém, queridos? Eu quero falar de um tema hoje bem simples, mas de uma necessidade gigante para a nossa família, para o nosso trabalho, para quem é empresário. Quero falar estendendo sobre a nossa última reunião dos empresários na segunda-feira, que a gente falou sobre José. E eu quero hoje repartir um pouco com a igreja, né? Eu acredito muito que Deus, nós temos conversado muito sobre isso, que existe um tempo novo vindo para a igreja. E esse tempo novo essa porta, este lugar, está disponível a todos. É a gente quem decide acessar ou não este lugar de maturidade, este lugar de prosperidade em Deus, este lugar onde existe paz, Josué. É a gente que decide se entra ou não. Deus, ele aponta o destino, porém quem traça o caminho desse destino apontado por Deus é nós. Quem traça esse caminho do processo é nós. Deus aponta realmente o destino. Como que Deus aponta o destino, Felipe? Nem sempre. Deus vai mandar um profeta vir, colocar a mão na sua cabeça e dizer para você, eu tenho tal lugar reservado para ti. Não, às vezes é dentro do seu coração Deus falando, enchendo o seu coração com algo, e é Deus. Mas o processo, este caminho, é a gente quem trilha ele, Carol. E o Senhor falou algo comigo, eu quero repartir com vocês. Eu costumo dizer que Deus não improvisa, né? A gente improvisa. Você está aqui porque era para você estar aqui hoje. Você não está atrasado. Deus planejou e você está aqui hoje. No tempo certo, no lugar certo, aí sentadinha onde era para você estar. Então, se você está aqui hoje, abra o seu coração, para que a semente da palavra que for lançada venha trazer frutos na sua vida. Amém, queridos? Vamos ler somente a parte A. O Senhor era com José e ele prosperava. Todo mundo talvez conheça a história de José. Do filho de Jacó, que sonhou, queria governar, e os irmãos sentiram inveja, traçaram um plano contra ele, e talvez é isso que a gente vai se identificando na vida de José. Porque quem nunca foi traído? Quem nunca se decepcionou com alguém? E a pedrada que dói não é de longe, é de perto. Por isso, talvez a gente vai lendo a história de José e começa a se identificar com ela. Porque em algum momento ou outro você se sente como José. Mas a gente tem que aprender como José triunfou perante todos os desastres que aconteceram na vida dele. Como que José conseguiu se manter fiel, trabalhando com excelência, e ainda entender o propósito final de Deus na vida dele, com tudo que ele passou. Porque na maioria das vezes a gente quer o palácio sem passar pelo processo. A gente quer governar sem passar pelo processo. A gente quer o palácio sem a prisão, sem a cobrança, sem a responsabilidade. Mas o lugar a gente quer. O lugar a gente quer, mas a gente quer apenas o status às vezes e não queremos passar pelo processo que nos leva a este lugar, porque Deus, antes dele te colocar em lugares grandes, ele primeiro vai te tornar grande por dentro de você. Deus não coloca pessoas em lugares grandes, em ambientes grandes de autoridade, sem antes te trabalhar por dentro de você.
sem antes trabalhar o seu coração, o seu interior. Primeiro, a gente tem que ser grande por dentro, para depois Deus colocar nós em grandes lugares. Deixa eu te dizer algo, eu acredito sim, que Deus tem lugares grandes para nós, mas não existe esse lugar sem um processo. Não existe, não existe. E se nós formos começar a acompanhar a história de José, eu quero falar no primeiro tópico, fidelidade no processo. Quem desonra o processo desiste do destino. José foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, esquecido na prisão, passou por inúmeras fases da vida dele. E em momento nenhum você vê José se tornar uma pessoa amarga. Em momento nenhum você vê José desistir do processo. Em momento nenhum você vai encontrar José reclamando do momento que estava vivendo. Pelo contrário, José fazia tudo com excelência e fidelidade ao Senhor. E nós temos vivido dias em que a gente tem vivido os processos realmente. E eu aprendi algo que, às vezes, a dor que o outro está sentindo, para mim, ela não é uma dor, mas para quem está vivendo é. E nós temos que começar a aprender a entender o que é a compaixão, porque às vezes o que não dói em mim, dói em você. Sentar do lado do outro e compreender o que o outro está passando. Isso é o que a gente chama de compaixão. Entender o momento que o outro está vivendo. E a gente precisa entender a suportar esses processos na nossa vida. E ajudar o nosso irmão que está passando talvez o processo que você já passou, a passar o dele também. Porque existe uma frase bem clichê, né? Que só vive o propósito quem suporta o processo. E na teoria essa frase é muito linda. Mas e na prática? E na prática? O empresário que a empresa faliu. E na prática, o emprego que era certo, que você perdeu. E na prática, viver o processo. E na prática, como muitos missionários que estão aqui, que entraram dentro do avião e pararam do outro lado do Brasil, em outro país. E na prática, o processo. E talvez a pergunta que Deus está fazendo hoje, não é quem quer entrar no palácio, é se Ele pode contar com você durante o processo. E durante o processo, o Senhor pode contar com você? Durante o momento da tempestade. Eu vejo o Júnior e a Daiane aqui, eu não consigo não lembrar de alguns anos atrás, que o finado Norton, eu até comentei com o Júnior o dia que ele veio aqui, ele vinha cobrar o aluguel de nós, era R$600 o aluguel da casinha, e a gente juntava as moedas, às vezes ficava faltando 100, 110, e a gente dizia, passa amanhã que a gente paga amanhã. E aí saía vender churros, às vezes chovendo, vendendo churros, nas ruas aqui da cidade, e amém por esse processo. E glória a Deus, hoje a gente olha para trás e vê que a mão de Deus estava ali guardando e que aquilo ali era uma forja, nos forjando, nos preparando, nos tornando forte. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Independente do momento que você esteja passando, independente do processo que você esteja enfrentando, a mão de Deus está sobre você. Deus não improvisa, Deus está no controle de toda a situação. Aleluia! Nós precisamos aprender a ser fiéis durante o processo, a não desistir. Aquele que põe a mão no arado e não olha para a direita, nem para a esquerda e nem para trás. A gente precisa entender que por mais difícil que seja, Deus está no controle de tudo. Quem perde o descontrole é nós. Nós é que às vezes não sabemos o que fazer, não sabemos para quem ligar, não sabemos para onde correr. Mas Deus está observando. E nós temos essa consciência de que Deus está olhando
todos os nossos passos, todas as nossas atitudes, define como a gente vai agir. Amém, igreja? O segundo tópico, excelência em qualquer ambiente. O ambiente não define o seu nível. Eu até escrevi aqui, quem entrega pouco no anonimato não sustenta muito na visibilidade. Excelência é um idioma que o céu entende. Tem gente que está esperando a promoção do emprego chegar para começar a entregar mais no seu emprego. Tem gente que está esperando uma oportunidade, às vezes, pastor, para pegar e vir e se colocar do lado e dizer, conta comigo agora. Eu escrevi aqui, José deu o melhor antes da promoção. Ele governou a prisão antes de governar no palácio. A gente que está esperando o palácio para governar, né? E vamos olhar a prisão como talvez um ambiente que José não gostaria de estar. E talvez você esteja em um lugar onde você não gostaria de estar. Mas é o lugar que Deus te colocou para você governar. Ah, Felipe, não era isso que eu queria ouvir na primeira mensagem do ano. Mas é isso que Deus tem para te falar, querido. Governe onde Deus colocou você. Talvez Deus tenha colocado você em algum ambiente que você não gostaria de estar, mas é neste lugar que Deus está te preparando para depois te colocar em um lugar de excelência. Porque Deus trabalha assim. No reino de Deus, a matemática é diferente do nosso reino. No reino de Deus, o pequeno que é o grande. No reino de Deus a gente não retém para ter mais. No reino de Deus, quanto mais a gente reparte, mais multiplica. A gente precisa entender que no tempo de Deus, quando a gente começa, Ele já está vendo o fim. O tempo de Deus não é o meu nem o teu. Na nossa matemática, a gente precisa de muito tempo para algumas coisas acontecer. No tempo de Deus, basta um estalar de dedo. E tudo aquilo que você orou, vem para sua mão numa questão de segundos. O reino de Deus, a matemática é diferente. E a gente precisa se comportar como membros do reino de Deus. Na matemática de Deus, o pão é nosso. Por isso que quando os discípulos pedem para Jesus ensinar a orar, Pai nosso, não existe meu, quem fala meu é criança. A criança pega o brinquedo, Rafa, e diz, é meu, bota embaixo do braço e sai. Não, no reino não, no reino o pão é nosso, o Pai é nosso. Por isso que é tão desafiador, às vezes, a gente pegar... O senhor lembra do William, que congregava aqui uma vez com nós? Na época da praia? O William veio e me procurou uma vez e disse, Felipe, Deus mandou te dar um rancho uma vez por mês. Uau! Como eu comemorei aquilo. E era um rancho enorme que ele dava para os funcionários dele. Vinha frango, coração, arroz, um monte de coisa. Eu ia lá na empresa dele uma vez por mês, pegar o rancho dele. No caminho para casa, eu passava na casa de alguns irmãos, abria o porta-mala e dizia, vamos repartir, porque eu sabia que estavam precisando. A gente precisa aprender, suportar o processo. A gente precisa entender essa matemática do céu, que não é eu tenho e você não tem que me implorar para ter. Não, não, a matemática do céu é se eu tenho, você também tem. Oh, queridos, Deus está contando com pessoas, não com coisas. Todas as vezes que a nação clamou por socorro, Deus não deu coisas, Deus deu pessoas. Para o Egito e para toda a população da terra naquela época não morrer, Deus deu José. Deus deu Moisés para libertar o povo que estava cativeiro no Egito. Deus não trabalha com coisas, Deus trabalha com pessoas, Josué. E deixa eu te dizer,
Talvez o Senhor está olhando para você, está vendo todos os recursos que Ele está te dando, e não está olhando para o recurso, está olhando para todas as pessoas que serão impactadas pela tua vida. Talvez Deus está olhando para todo o testemunho, todos os livramentos que Ele deu para muitos aqui, está olhando para pessoas que serão impactadas pelo teu testemunho. Porque Deus não é unitário, Deus é coletivo. Deus não olha para o passarinho, Ele olha para o bando. Deus não olha para o peixe, Ele olha para o cardume. Deus não olha para você, Ele olha para as nações. Deus é coletivo. Deus é coletivo, Julie. E a pergunta, por que a gente é unitário? Por que a gente acha ruim quando alguém vem e pede ajuda? Por que a gente fica somando? Fulano eu já perdoei tantas vezes, não vou perdoar de novo. Queridos, que matemática é essa? Hein, Marcelo? Que matemática é essa que a gente está somando nos dedos? Quantas vezes fulano me traiu? Ou quantas vezes eu confiei e ele não me deu crédito? Que matemática é essa? Eu acredito sim num grande avivamento. E para isso é necessário uma igreja que entenda como o reino do céu se comporta. Como o reino do céu se movimenta. E o último e não menos importante. Visão com propósito. Deus não prospera quem só pensa em si. Sabe o que é mais engraçado? Eu não sei se toda a igreja conhece a história de José, do Egito. Todos. Então vocês sabem que ele teve o sonho, foi vendido como escravo, governou na casa de Potifar, foi para a prisão, governou na prisão, saiu da prisão e se tornou governador. De governador, os próprios irmãos dele, que tinham vendido ele, foram lá pedir ajuda, para não morrer de fome. E aqui vem a chave. Aqui. O palácio não mudou José, só revelou quem ele era, para todos. Porque até então, quem conhecia José? O pai, os irmãos, Potifar, alguns amigos, o copeiro, o padeiro, alguém da prisão. Deus não colocou José no palácio para ele se tornar alguém, colocou porque ele já era alguém na presença de Deus. Amém? Eu escrevi aqui, deixa eu achar para ler para vocês. Prosperidade verdadeira é quando Deus confia em você. O propósito sustenta níveis que o ego derruba. José poderia muito bem, lá de governador, quando os irmãos deles vieram, tem até série disso e é muito emocionante, romantizaram muito a série, é linda de ver. Mas José poderia muito bem, quando os irmãos vieram na presença dele, bater no peito e dizer, agora vocês estão precisando de mim, né? Lembra que vocês me jogaram lá no poço? Olha aí, o tempo passou. Hoje eu sou governador. E agora? O que vocês vão fazer para mim? Para mim não deixar vocês morrer de fome. Sabe que às vezes a gente paga um preço tão alto para conseguir algumas coisas, seja como família, orando a Deus, pedindo que o nosso cônjuge mude em algumas atitudes, seja como empresário, pagando um preço alto, trabalhando horas e horas para conseguir fazer a empresa crescer, em qualquer ambiente da nossa vida. E infelizmente, às vezes, todo aquele preço que a gente pagou para subir, para crescer, quando a gente está lá em cima, a gente deixa de praticar aquilo que nos fez crescer. Agora que Deus me colocou, eu vou andar com as minhas próprias pernas. Agora que eu estou aqui, é diferente. Agora eu me torno seletivo.
com quem eu ajudo ou deixo de ajudar. Agora que eu estou aqui, Felipe, eu decido quem senta ou não na minha mesa. E eu não estou dizendo para você colocar gente sem princípio na tua mesa, não é isso, não confunda. Eu estou dizendo para você continuar atento a pessoas que Deus quer que você tenha potencial para ajudar e você não está ajudando. E a gente deixa de praticar tudo aquilo, que fez a gente chegar lá. E isso nos derruba novamente. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus te traga à memória todas as orações, talvez, que você fez pedindo coisas que você vive hoje. E que quando você orava, você dizia: Senhor, se tu me der, eu vou fazer. E por que não está fazendo? E por que não está fazendo? José poderia muito bem, bater no peito e dizer para os irmãos: se virem. José reconhece e diz: eu fui mandado pelo Senhor à frente de vocês para que eu pudesse preparar tudo isso aqui para este momento. Deixa eu te dizer uma coisa, igreja. O propósito é maior do que a tua dor. O propósito é maior do que as traições que traíram você. O propósito é maior do que as percas, sejam elas quais foram que você perdeu. O propósito é maior, e quando você entender que o propósito é maior que tudo, você está pronto para assumir o lugar de governo. Amém, igreja? Se coloque de pé, eu quero terminar. A minha oração hoje, por vocês, é por fidelidade. A minha primeira oração do ano, dia 1º, acordei, fui dobrar meus joelhos ao Senhor e disse: Senhor, quero ser mais fiel esse ano. Eu quero ser mais fiel, Pai. Eu quero orar mais. Reparti isso com alguns meninos à mesa. Eu quero estar mais perto de Ti, eu quero estar mais sensível ao que o Senhor está fazendo, Pai. Porque quantas vezes durante esse ano algumas coisas aconteceram e eu fui orar e disse a Deus: Deus, por que o Senhor não me mostrou? Eu poderia ter ajudado, eu poderia ter evitado. E eu entendi que não é que Deus não quis me mostrar, é que eu não estava perto o suficiente para perceber. Isso confrontou demais meu coração, pastora. E a igreja, o pastor botou o tema, né? Amar o Senhor acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E para nós conseguir executar tudo isso, a gente precisa aprender a ser mais fiel. A minha oração foi: Senhor, eu quero ser mais fiel. Quero andar mais perto de Ti, Pai. Eu quero poder perceber as pessoas que estão sorrindo por fora e tristes por dentro. Eu quero poder perceber, Senhor amado, as necessidades na minha volta. Me mostra, me deixa eu perceber, para que eu possa fazer algo. Porque os dias têm passado tão depressa. A gente está tão acelerado. E daqui a pouco Jesus está voltando e a gente não cumpriu aquilo que Deus tinha para nós. E eu preciso te falar isso hoje. Eu preciso te falar isso hoje. Existe uma nação clamando por socorro. E nós, como igreja, temos o dever de ser o socorro. E eu creio muito nisso. Eu creio demais. Eu me lembro de algumas orações que eu já fiz. Eu acho que eu já compartilhei aqui na igreja. Quando eu fui embora para Bagé, que a gente começou a produzir picolé. Eu e a Luana levantava às 5 horas da manhã, produzia picolé até meio-dia, eu de tarde saía vender, de noite nós voltávamos e produzia picolé até meia-noite. E eu dobrei o meu joelho, fiz uma oração, que eu acredito que foi a oração, eu digo que foi a oração de Ana. Quando Ana orou certo, Deus respondeu: ó Senhor, se tu me der o filho, ele é teu.
E eu orei e disse, Senhor, se o Senhor quer levantar um empresário aqui nessa cidade que abençoe vidas, para gerar emprego para os teus filhos, eu estou aqui. Eu nunca precisei colocar placa, anúncio no Instagram, nada. Batiam palma na frente da nossa casa pedindo emprego. E por que isso não pode se repetir hoje? Por que o Senhor não... Vocês acham que Deus tem limite? Deus tem. Agora a questão é, eu e você, estamos fortes o suficiente em caráter, em fidelidade, Gabriel, para Deus poder colocar sobre nós tudo aquilo que Ele tem? Nós estamos fortes o suficiente? O nosso caráter está moldado o suficiente para Deus poder começar a sobrecarregar a nossa vida com as bênçãos dos céus? Porque não depende do quanto Deus tem, depende de mim e de você, o quanto eu e você estamos rendidos, o quanto eu e você estamos dispostos a ser a resposta de oração de alguém. Amém, igreja? Eu humildemente, eu quero te convidar a você, como sempre, a quem quiser vir aqui na frente, eu quero orar pela tua vida. Quero ministrar sobre o teu coração, sobre a sua casa, sobre um novo tempo na tua vida. Um novo tempo na sua vida familiar, um novo tempo na sua vida financeira, um novo tempo na sua empresa, ou no lugar onde você trabalha, seja qual for o ambiente. Que Deus entre com providência na sua casa, na sua